Olá, crianças, tudo bem? Conforme a gente acabou de combinar, agora nós vamos fazer a atividade avaliativa de língua portuguesa, que é a última atividade do nosso ano, do primeiro ano. Primeira coisa é colocar o nome e o sobrenome, a data, hoje é dia 14 de 12 de 2020. Vamos lá para a questão 1. As palavras velhinha e velhinha são semelhantes na pronúncia, mas diferentes no significado. Observe a capa do livro e descubra a palavra que falta. Era uma vez três. Três o quê? Velhinhas ou velhinhas? Hã? Qual dessas duas palavras que vai dar certo aqui? Vocês vão copiar o título do livro corretamente. Era uma vez três e encaixar a palavra certa. Tudo bem? A próxima atividade, a número 2, tem um poema, Mas Respeito Sou Criança, do Pedro Bandeira. Vocês vão ler esse poema, tá bom? A Pro não vai fazer a leitura, vocês que vão. E aí depois vocês vão pintar com a cor amarela todos os sinais gráficos. Fizemos bastante isso. O que é sinal gráfico? Na apostila. Depois de pintar, vocês vão colocar aqui qual que é a vírgula, qual que é o dois pontos, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, tá bom? Quem ficar em dúvida nesse aqui, que a gente não falou tanto, pode deixar esse aqui sem fazer, tá bom? Mas tentem colocar aí. Atividade 5. Preencha o quadro com o que se pede. Utilize as palavras sugeridas, o sinônimo. Vamos lá. Sinônimo é quando tem o significado semelhante, parecido. Por exemplo, alegre tem o mesmo significado de qual dessas palavras aqui? Por exemplo, feliz. Quando eu estou alegre, eu estou feliz. E odor? Um odor tem o mesmo significado que cheiro, tá? Então, vocês vão colocando o significado semelhante e vão riscando conforme vocês forem colocando na tabela para ficar mais fácil. Já a atividade número 4, vocês têm que colocar as palavras que têm o significado diferente, são os antônimos. Por exemplo, claro. Qual dessas palavras aqui do quadro tem o contrário, o significado contrário de claro? Aí vocês coloquem aqui, certo? Depois, na atividade 5, eu tenho a leitura de uma parlenda. Cadê o toucinho que estava aqui? Vocês também vão fazer a leitura. Essa prova exige bastante leitura. E vão responder as perguntas. O que o fogo queimou? O que apagou o fogo? Quem comeu o ovo? Tudo isso vocês vão saber responder fazendo a leitura da parlenda, ok? Depois vocês vão circular no texto todas as palavras que são perguntas. Como que eu sei quando é pergunta? Quando eu tenho o pontinho de interrogação, por exemplo, cadê o mato? Cadê o fogo? Tudo que for pergunta, vocês vão circular. Tudo bem? Aí, nós vamos para a atividade 6. Assinale com o X apenas os personagens da parlenda. Quais desses daqui aparecem lá na parlenda? Vocês vão voltar lá, ou se vocês lembrarem, vão marcar o X. Tudo bem? Aí, a número 7. Preencha o quadro com palavras que rimem. Utilize as palavras do poema e outras palavras escolhidas por você. Do poema e também palavrinhas escolhidas por vocês. Por exemplo, comeu. Rima com o quê? O que vocês conhecem que rima com 3 palavrinhas? Queimou. E com gato? Lembra o que são rimas? Quando termina com o mesmo som, tá? Por exemplo, gato, mato, queimou,
chorou. Pro tá dando um exemplo. Comeu, lambeu, tá? Escreva outras palavras que comecem com a sílaba destacada. Por exemplo, mato. Tem o má destacado. Ele tá destacado com um tracinho em cima. 2 palavrinhas com má. Carregar. O K está destacado. 2 palavrinhas com K. Galinha. 2 palavrinhas com G. Certo? Agora é a sua vez. Escreva uma frase com cada pontuação abaixo. Ponto de interrogação. Vocês vão escrever uma pergunta. O ponto de interrogação que a gente circulou lá na parlenda é uma pergunta, não é? Então, vocês vão fazer uma pergunta, tá bom? Um ponto de exclamação. Qual que é o ponto de exclamação? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui vai ter. Opa. Por exemplo, ó, aqui, ó. Mais respeito, eu sou criança, tá? Ele tá falando, é uma admiração, por exemplo. Que dia lindo! Como você é linda! Tudo isso tem o pontinho de exclamação. E aqui é a perguntinha. Do jeitinho que vocês conseguirem, tá, pessoal? Atividade 10. Leia as palavras. Combine as palavras com os 2 grupos e forme uma palavra composta. Também trabalhamos na apostila com as palavras compostas. Palavra composta é quando eu preciso de 2 palavras para formar uma. E elas são divididas com um tracinho. Lembrem? Por exemplo, guarda-chuva, obra-prima. E aqui, ó, o que eu posso ligar desse lado para formar uma palavra? Por exemplo, ó, cachorro quente. Ligo o cachorro no quente e eu vou escrever cachorro, tracinho, quente. Por exemplo, mais um exemplo, algodão doce. É uma palavra composta. Então, eu vou escrever algodão, tracinho, doce. Tanto que vocês conseguirem juntar aí para formar as palavrinhas compostas. Depois, vocês vão escolher 2 das palavras que vocês formaram aqui e vão formar frases. Por exemplo, eu amo algodão doce. Eu gosto de comer cachorro quente. Do jeitinho que vocês quiserem, a Pro só está dando um exemplo. Vocês podem usar a criatividade de vocês, combinado? A atividade 11, eu tenho uma árvore de Natal, já que o Natal está se aproximando. A Pro vai ditar palavrinhas para vocês escreverem nessas linhas da árvore, tá tudo bem? Então, vamos lá, bastante atenção no que a Pro vai falar agora. Chave. Ninho. Se vocês quiserem ouvir a palavra e pausar o vídeo para não ficarem perdidos. Olho. Orelha. Toalha. Crocodilo. Trovão. Atleta. China. Chocolate. Essas são as palavrinhas, tá bom? Agora, nós vamos produzir um texto. Observe as gravuras e produza um texto bem legal. Não esqueça do título. Trabalhamos bastante esse ano com as tirinhas de gibi. E aqui a Pro trouxe uma tirinha de gibi natalina. Olha só o Papai Noel. Vocês vão olhar o que aconteceu em cada quadrinho, vão conversar aí e vão escrever aqui o texto. Precisa encher esse tanto de linha? De jeito nenhum, é o tanto que vocês conseguirem contar a história. Essa primeira linha, vocês vão dar um título.
um nome para a história. Toda a história que a gente lê, ela tem um nome. Qual nome vocês vão dar para essa história? Usem a criatividade de vocês, tá? E a última atividade, vocês vão escrever uma cartinha para o Papai Noel. Vocês já escreveram a cartinha aí na casa de vocês para o Papai Noel? Agora é a hora. Vamos escrever. O que vocês gostariam de pedir, hein? Ai, 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 o Papai Noel vai ficar muito feliz. Pode pintar o desenho. Não esqueça de pôr o nome de vocês. Boa atividade. Qualquer dúvida é só chamar a Pro. Fiquem com Deus e ótimas férias. Beijos!